Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, e na aula de hoje nós vamos falar sobre média geométrica, galera. A gente já viu aí que temos a média aritmética simples, a média aritmética ponderada, e agora nós vamos falar sobre média geométrica. Também um assunto cobrado por algumas bancas em determinados concursos. Então, para você que vai fazer aí um concurso no qual o edital cobra esse conteúdo, média geométrica, vem comigo que nós vamos trabalhar ele na aula de hoje. Tranquilo? Vamos lá então, galera. Média geométrica. Vamos falar na aula de hoje a parte conceitual, né, para a gente compreender esse contexto da média geométrica. Vamos dar alguns exemplos e resolver aí algumas questões que já foram cobradas nos concursos. Tranquilo? Nós estamos diante de um assunto relativamente simples, desde que a gente compreenda o contexto, a parte conceitual. No demais é só uma aplicação. Vai exigir de você, aluno, nessa aula, um bom manuseio da tabuada. Nós vamos ter que multiplicar por vários momentos, e é importante também ter o conceito de como que se extrai uma raiz, porque a média geométrica exige a extração de raiz. Geralmente raiz quadrada, no máximo uma raiz cúbica. Então a gente vai dar algumas dicas aqui que pode facilitar um pouco para você encontrar esses resultados, já que na prova você não pode usar a calculadora, né? Então vamos lá. Primeiro, o que seria a média geométrica, galera? Nós dizemos que a média geométrica, G, eu estou chamando de G a média geométrica, ou alguns livros chamam X de G, ou M de G, ok? Tudo quer dizer média geométrica, de um conjunto N, de N números, x1, x2 até 1xn, é a raiz cúbica de ordem N, tá? Do produto desses números. Então, o que ele quer dizer aqui? Que a média geométrica entre um conjunto de valores, que eu chamei de x1, x2, x3 tal, vai ser a raiz enésima, onde esse enésima indica a quantidade de elementos que tem nesse conjunto, do produto desses números. Professor, ainda não entendi, ficou vago. Então vamos dizer que nós temos esses números x1, x2 são valores, tá? Então nós dizemos que a média geométrica vai ser igual à raiz cujo índice dessa raiz é n. Quem é n, professor? N é a quantidade de elementos que tem nesse conjunto. Se eu estiver multiplicando só x1 e x2, eu tenho 2 elementos. Então o n vai ser 2, vai ser uma raiz quadrada. Se eu tiver um x1, um x2 e um x3, 3 valores, o n vai valer 3. Então vai ser uma raiz cúbica. Se for 4, uma raiz quarta, 5, uma raiz quinta e assim por diante. Ok? Então a raiz, nós fazemos a leitura como sendo raiz enésima do produto dos valores. Observe, eu estou multiplicando o primeiro pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, enfim, a quantidade que tiver. Tranquilo? Faço o produto, extraio a raiz de acordo com o índice, o resultado é chamado de média geométrica. Beleza? Por isso que eu já tinha adiantado no início que é muito importante o manuseio da tabuada. Você vai ter que saber muito bem isso por causa dos produtos. E também ter uma certa familiaridade aí com extração de raiz, principalmente de ordem 2 e 3, ok? Que são as mais cobradas nos concursos. Não que não vai cair uma raiz quarta ou uma raiz quinta, pode cair. Geralmente eles trabalham mais com 2 ou com 3. Tranquilo? Vamos para o primeiro exemplo para a gente poder sintetizar esse conceito aí. A média geométrica dos números 2, 4 e 8. Bom, nós já vimos que a média geométrica é a raiz de ordem n, onde n é a quantidade de elementos. Quantos elementos eu possuo aqui? 2, 4 e 8. Eu tenho 3 elementos. Então vai ser a raiz cúbica do produto desses elementos, ou seja, 2 vezes 4 vezes 8. E fica assim, ó. G, que no caso aqui está representando a média geométrica, é igual a raiz cúbica,
olha aqui, 3, porque são 3 elementos, do produto desses elementos, 2 vezes 4 vezes 8. Agora eu faço o produto entre eles, G vai ser igual à raiz cúbica de 64. Por que 64? Porque 2 vezes 4 são 8, 8 vezes 8, 64. Agora, eu tenho que extrair a raiz cúbica de 64. Bom, professor, eu sei que alguns de vocês sabem de cabeça já que raiz cúbica de 64 é 4. Outros terão um pouco mais de dificuldade. Mas o que a gente tem que entender? O que é encontrar a raiz cúbica de um determinado valor? Encontrar a raiz cúbica de um determinado valor é encontrar um outro valor que, multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que estiver indicando aqui no índice do radical, seja igual ao valor que está aqui dentro. Ou seja, eu vou ter que encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, seja igual a 64. Uma das formas da gente resolver a extração da raiz cúbica é por decomposição. Como assim, professor? A gente faz a decomposição em fatores primos. A gente pega o 64 e faz aquela paradinha de decomposição, lembra? Como ele é par, eu começo dividindo por 2. 64 dividido por 2, 32. Ainda é par. Então, sempre que for par, eu vou dividindo por 2. 32 dividido por 2, 16, ainda é par. 16 dividido por 2, 8, ainda é par. Dividido por 2, 4, par. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Pronto. Quando chega no 1, eu paro. Agora, eu tenho que pegar esses valores e agrupar de acordo com o índice do radical. Qual é o índice do radical? 3. Então, eu tenho que agrupá-los de 3 em 3. Por quê? Porque quando eu fizer a extração da raiz, eu vou poder eliminar o expoente com índice. Então, olha só. 1, 2, 3. Aqui eu tenho 2 elevado à terceira. Peguei 3, 2 e representei ele na forma de potência. Sobrou ainda 1, 2, 3. Então, olha só. Eu tenho 2 grupos de 2 elevado à terceira. Professor, se a raiz fosse 4, eu ia agrupar de 4? Sim. Se a raiz fosse 5, eu ia agrupar de 5? Sim. Essa é uma das formas que nós temos para poder resolver a extração de uma raiz diferente de uma raiz quadrada. Particularmente, eu acredito que seja bem mais simples que outras regras aí mais tradicionais. Então, a decomposição você é capaz de fazer. Professor, e se tivesse um número diferente de 2? Obviamente, se tivesse um número diferente de 2 aqui, e essa raiz fosse uma raiz exata, nós teríamos também a mesma quantidade de números diferentes de 2 aqui. Se eu tenho 6, 2, eu teria 6 outro número qualquer, porque eles iriam agrupar para poder formar o par que representa essa raiz. Beleza? Então, está aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Raiz cúbica de 2 à terceira vezes 2 à terceira. Então, no lugar do 64, eu vou colocar 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3, que é o resultado da decomposição do 64. Como é uma raiz cúbica e eu tenho o expoente igual ao índice da raiz, ó, esse cara sai fora, esse cara sai fora. Então, esses dois aqui vão sair fora do radical e vai ficar assim, ó, 2 vezes 2. Captaram aí? E quanto que é 2 vezes 2, galera? 4. Portanto, a média geométrica entre 2, 4 e 8 é 4. Tranquilo? Belezinha? Mais ou menos, professor, mais ou menos. Essa tal da decomposição ainda não me pegou, não. Bom, mas enfim, nós vamos treinar ainda, tem vários exemplos para a gente fazer aqui, e a gente vai estar fazendo junto aí, fica tranquilo. Beleza? Vamos para mais um exemplo aí. Nós temos agora a seguinte situação, ó. Qual a média geométrica
dos números 2, 4, 8, 16 e 32. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então convido vocês a acessar o nosso site laconcurso.com.br e lá se matricular no nosso curso completaço. Essa aula é um pequeno trecho da aula do professor, tá? A aula aí, ela tem muito mais carga horária do que isso que foi te apresentado. E detalhe, você fazendo o nosso curso, você pode ter absoluta certeza que você vai ficar super competitivo para o concurso da Universidade Federal de Santa Catarina para o cargo de assistente em administração. Sabe por quê? Porque aqui no Lá Concursos é o único site do Brasil que você estuda em regime de resultados. Aqui no Lá Concursos você tem um Personal Coach, que é a nossa metodologia. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Tá certo, meus amigos? Olha só, nosso curso completaço para a Universidade Federal de Santa Catarina por apenas 10 mensalidades de R$20, tá certo? Então vamos lá, acesse nosso site, se matricule, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ah, mais um recado para você. Você quer baixar esse material de apoio da aula? Então você pode acessar nosso site, clique aqui embaixo, tem um link direto para você na página certinha, que é para você baixar o material. Tá certo? Pode baixar a custo zero para a galera aí do LAC. Tá certo, meus amigos? Espero você. Um forte abraço. Tchau, tchau.